Hoje estamos num sítio completamente diferente, Ana. Saímos do estúdio, saímos do cativeiro, mas saímos por uma boa razão. Olá, boa noite. É verdade. Viemos visitar alguém especial. É verdade, para mais um programa especial. Estamos do outro lado do Douro, estamos em Briteande, no Concelho de Lamego. Estamos com o Sr. António Silva. Muito boa noite. Boa noite. E o Sr. António Silva, Ana. É marceneiro, mas de uma arte muito especial. É de construir instrumentos, mais concretamente cordofones. A guitarra portuguesa, o bandolim, bandolas, cavaquinhos, violas, são alguns dos instrumentos que já criou com as suas mãos. É a partir da sua oficina, em Briteande, onde nos encontramos, que temos o prazer de o ter connosco. Obrigada por nos receber e bem-vindo. Sempre às ordens. O prazer também é todo meu. Pronto, que isto também, no fundo, tem um certo interesse para mim, porque eu estou aqui um bocadinho isolado. Para já estou aqui isolado aqui numa vila isolado na questão de não haver assim aquele interesse pela arte que eu tenho. E, pronto, e é bom receber sempre pessoas de fora que valorizam e que dão valor a este tipo de trabalho. Dá outro ânimo. Como? Dá outro ânimo? Sim, dá outro ânimo e não só, depois também é projetado, isso que é para uma rádio, isto vai chegar um bocadinho longe. Embora eu também não preciso muito dessa divulgação, quer dizer, preciso sempre, não é? Mas no meio já quase toda a gente o conhece. Mas, exato, vem muita gente com instrumentos de muito longe, principalmente para compor, e outros para mandar fazer. De maneira que também não estou assim isolado e a divulgação também já tem um certo nome no mercado, digamos assim. Por isso também estou bem. E nós vamos ajudar. Isto é a Rua Direita número 69, é na rua paralela à Nacional que liga Lamego a Tarouca e é um bocadinho depois da Junta de Freguesia. Portanto, acho que com isto, não? Sim. Não disse mal. E acho que com isto lá chegamos. Mas diga uma coisa. Se nós conseguimos cá chegar E foi com à o primeira. nevoeiro que está E foi à primeira. Foi com muita tenridade que despertou o interesse de construir instrumentos quando fazia violas de lata. Sim. Foi precisamente neste sítio onde me encontro agora, mais ou menos, que era a casa dos meus avós, que tinha aqui uns barracõezitos e eu entretinha-me a fazer essas coisinhas. Sempre fui habilidoso para os trabalhos manuais, digamos assim. E eu fui um incentivador, mas aqui com os miúdos da minha idade, não é? Com meus colegas de escola, eu arranjava sempre maneira de fazer assim coisinhas para a gente se entreter, porque na altura a gente não tinha assim acesso a brinquedos e tínhamos que improvisar. E eu por acaso era muito criativo e inclusive até há aqui pessoas antigas que de vez em quando, assim mais antigas, que me viram crescer, que de vez em quando lembram-se certas coisas e não lembras-te quando fizeste aquele bilhar de matrecos com uma lata de sardinha. Então, houve sempre aquela motivação de trabalhar com madeiras. E depois veio tudo um acaso. Entretanto, cresci, não é? Precisei de começar a trabalhar e fui trabalhar para uma oficina de marcenaria. Pronto, também para o meu mundo de madeiras, com ferramentas, máquinas e tal. E aí despolutou o meu interesse para fazer um instrumento. Foi quando surgiu a oportunidade, eu assim fiz. Os meus patrões, por acaso, estavam em Lisboa, mas eram aqui de Lamego, também me deixavam à vontade para eu estar a trabalhar lá na oficina. Aos sábados, ou até mesmo domingos, eu gostava de trabalhar e sempre que tivesse um bocadinho, lá estava eu agarrado a tentar fazer a viola. Nesse caso foi viola, porque na altura era jovem e eu gostava de ter uma viola, não é? E então fiz essa viola e foi eu despolutar. Mais tarde é desafiado a construir guitarras por uma guitarrista de Lisboa. Pois, foi o despolutar a viola, porque entretanto um senhor que agora já está reformado, já tem 80 e tal anos, um senhor que tocava guitarra de fado numa casa de Lisboa, na altura era a Severa, não, a Parreirinha da Alfama, depois entretanto foi para a Severa. E ele viu a viola e ficou encantado. Disse, você consegue fazer um trabalho destes? Se consegue fazer isto, também faz uma guitarra. Aí eu fiquei assim, fazer eu faço, mas o senhor Mandino, eu não tinha muita confiança com ele. Mas depois foi um dos melhores amigos que eu tive lá em Lisboa, que andou sempre em Lisboa aos pontos, vários pontos de construtores. E então esse senhor disse, não há problema, é que eu tenho lá uma guitarra, eu empresto, trago as para aqui. Fazes a formazinha, vês o que tens a fazer e
E pronto, ele chegou lá com a guitarra, eu quando vi a guitarra, já a conhecia, não é? Mas nunca tinha tido uma na mão. Isto já vai, eu na altura tinha pai 17, 18 anos, não é? Quando ele me apareceu lá com a guitarra, eu vi logo que era fácil de fazer. A única coisa que me meteu medo foi o braço. Quando eu vi aquele entalhe todo, é um caracol, está lá aí uma feita. Fiquei assim atrapalhado. Eu vou fazer isto fácil, agora o braço é que é complicado. Mas o senhor também não tem problemas. Olha, eu tenho lá um amigo que tem lá um braço que mandou entalhar, tem lá, estava solto, mas estava aplicado no instrumento. Eu vou-te trazer porque é para tu também veres. Aconteceu uma coisa engraçada no final. É que quando eu lá fui fazendo, aos poucos e poucos, quando chegou ao fim e o senhor apareceu lá e viu o meu trabalho, eu disse, António, ele chamava-me António, você está com medo de fazer isto? Você conseguiu fazer aqui um braço melhor que eu lhe trouxe? Por isso, que está com medo que não tenha medo, faça guitarras, que isto é, nós precisamos de construtores, porque na altura havia poucos construtores. Agora, felizmente, já há bastantes construtores, e até jovens, que estão-se a dedicar a esta construção de guitarras e de outros instrumentos, mas principalmente guitarra portuguesa. E na altura não havia. E ele, pronto, ficou encantado. Ele, então, a partir daí, nunca mais me largava. Ele trabalhava à noite, durante o dia dava a sua voltinha, pima, lá estava ao pé de mim. Saber como é que estavam os trabalhos, dar ideias e tal. Pronto, foi assim que houve assim, aquele saltinho, aquele impulso. E, pronto, depois comecei a conhecer também aqueles carolas de antigamente, quer construtores, quer tocadores. Pronto, e pronto, houve assim. Depois aconteceu outro, tive que optar, que eu entretanto regressei para cá, comecei a namorar na altura, e pronto, pensamos em casar, e Lisboa já não me dizia nada. Naquela altura, 80, nos anos 80, porque eu fui em 74, na altura, mesmo a seguir ao 25 de Abril, fui em agosto, fui a fins de agosto, e depois regressei em 86. Portanto, naquela época de 80 começou a aparecer muita. Porque até era bonito, era um ambiente agradável, fazia-me lembrar aqui a minha. Porque eu não estava em Lisboa, atenção, não é? Eu estou a falar de Lisboa, portanto, é o centro. Que eu morava no Cacém, por casa do irmão, e trabalhava na Amadora. Portanto, fazia aquele percursozinho de comboio, era sempre pertinho, mas era uma zona assim um bocado. Começou a ser um bocado perigoso. Foi quando, sim. E eu fartei-me isso bem. E é engraçado que eu vim e com a ideia de construir. Mas depois comecei aqui a construir, ainda fiz umas 2 ou 3 guitarras para lá, para Lisboa. Mas depois desmotivei-me, porque lá ainda tinha aquele apoio de pessoas que vinham ter comigo e com conversa e umas dicas e tal. Pessoas ligadas à música. Eu aqui vim-me sozinho. Havia tocadores. Agora já há muito mais, mas na altura não havia muitos, mas havia alguns tocadores. Mas não me conheciam, nem eu os conhecia a eles. Pronto, houve assim um tempo que eu fiquei assim, e agora o que eu vou fazer? Estava desmotivado mesmo, houve uma desmotivação muito grande. Entretanto, também começaram a aparecer aí pessoas a mandar-me fazer umas coisinhas, uns móveis, umas reparações e tal. Agarrei-me, pronto. À madeira, não é? Pronto. Mas o instrumento só foi muito mais tarde. Não, depois exato, depois esqueci os instrumentos. Depois renasceu novamente a ideia de começar a fazer quando eu comecei a conhecer. Portanto, a gente começa a fazer trabalhos, vai conhecendo pessoas, não é? E quando falámos de instrumentos, mas eu faço instrumento. Você faz? Olha, tenho lá um para compor, eu vou tomar e tal. Quando vi o trabalho feito, você percebe disto e tal. Pronto, houve uma motivação para recomeçar. Pronto, foi aí que eu depois comecei outra vez. Já tinha mais, já havia outro ânimo para trabalhar. Pronto, foi assim, digamos, o renascer. Portanto, foi o nascer e o renascer. Pronto, houve uma fase que eu hoje em dia lamento ter parado. Tenho pena de ter parado. Se tivesse continuado, eu acho que eu tinha a minha posição de construtor, estava um bocadinho mais alargado, mais mercado, porque eu não penso, a minha ideia não era montar nenhuma oficina de instrumentos, porque, pronto, para isso já há. E eu não quero dizer que não tenham qualidade, porque também acho que também devem ter instrumentos de boa qualidade. Não estou a falar da Yamaha, dessas, mesmo aqui nacionais, aqui em Braga há bastantes, não é?
umas fabriquetas. Mas aquilo que eu tenho visto de falar desses instrumentos, de pessoas que os compraram e até pessoas que os vendem, que estão um bocadinho desiludidos. Dão problemas e depois o cliente vai lá chatear a cabeça ao vendedor, o vendedor depois também manda para lá, nunca mais vem, também fica aborrecido. Eu vou safando aqui às vezes algum que eu possa desenrascar, não é? Mas, portanto, nós ao fazermos assim um trabalho mais minucioso, fica com outra qualidade. Claro. Pronto. E isso tipo mesmo assim, penso, até hoje todos os instrumentos que eu fiz, que eu digo quando o instrumento sai, eu digo sempre ao cliente para daqui a deixar passar dois, três mesinhos e depois regressar aqui para eu ver se está no ponto, porque as madeiras quando são novas, quando o instrumento nunca está no. Pronto, cedem sempre um bocadinho. E depois há uma pequena reparação para acertar a montagem das cordas e tal. E faço sempre isso. Mas é engraçado que houve um ou dois que, já fiz muitos instrumentos, um ou dois é que vieram aqui. Não bem. Pronto, das duas, Tem que aquilo está certo. Ou das duas, não têm problemas, ou sujeitam-se a tocar, portanto, como estiver. Que isto para mim é mau. Sim. Porque o instrumento não estando em condições, aquilo anda sempre a tocar, não é? Pois, no fundo está a oferecer uma garantia e as pessoas não usam. As pessoas vão ver, quem ver, esse instrumento é por aí tal. Quem fez? Quando olham, mas começam a ver, isto está assim um bocado manhoso, mas eu não tenho culpa. eu tenho... Deu uma garantia que eles não usaram, não é? Pois, aliás, podem vir em qualquer altura, podem vir que eu faço esse serviço, não tem mais despesa nisso. Só se tiver substituir alguma peça. Não é? Nós lemos aí alguns que o primeiro bandolim que fez, que ainda o guarda, é verdade? Guardo, é como que eu toco. Então ainda toca. Mas tem algum sentimento especial? Porquê é que resolveu guardá-lo? É por ser o primeiro? É porque... Foi o primeiro, porque eu pronto, como eu disse, eu comecei a fazer a viola e depois dediquei-me às guitarras. A parte do bandolim veio muito depois. Veio muito depois devido a... Porque eu em miúdo conhecia... via um senhor a tocar, mas depois vinha a saber que era o banjo, que tem a mesma afinação, coisa que eu também desconhecia. Pronto, a pessoa está sempre a aprender. Tem a mesma afinação do bandolim, tem sons diferentes, não é? Um som mais estridente. E esse senhor vinha para aqui, que era de Lamego, vinha para aqui aos domingos, faziam para uns bailaricos e tal, eu vinha para ali tocar e tal, e eu encantava-me a ver tocar aquilo. Gostava de ouvir. Pronto, quando regressei de Lisboa, ele era eletricista de automóveis. Eu não sei porque alguém me falou, o Soares, ele é eletricista, tinha um problema numa carrinha, vai lá aquilo resolve. Pronto, e apanhamos assim confiança um com o outro. Pronto. Fui lá compor aquela vez, também não podia ir lá muitas vezes, senão... Ainda bem. Mas pronto, mas de vez em quando ele era uma pessoa de encontrarmos e tal. E um dia formaram aqui uma associação e convidaram-no para vir aqui dar aulas de cavaquinho e viola. E eu, olha, também foi numa entrevista de rádio que fizeram lá essas coisas. Os miúdos que começaram a aprender tinham os instrumentos, mas estavam todos uns sem cordas, outros sem... Começaram a dizer, António, mete-me aqui umas cordas e tal. E eu, o que é que se passa? Vamos ter aí, vem aí a Rádio de Lamego, vem aqui, nós vamos tocar e tal. Mas o quê? Você dizer, uma escola, é? Temos de andar aqui os seus Soares a ensinar e tal. Vai lá também e tal. E eu aquilo foi à noite, era um serão de não sei o quê. O nome do programa, Serão nas Aldeias, ou o que era. Na Rádio Clube Lamego, não era? Sim. Eu fui lá e pronto, lá estava o Sr. Soares. Ele quando me viu, você por aqui e tal, então, para aqui também para nós, também para tocar isso. Tocar o quê? Violas e cavaquinhos, então tem aí tantos. Se me ensinasse a tocar, eu tinha o bandolim. Se me ensinasse a tocar o bandolim, então, qual é o problema? Mas eu não tenho bandolim, disse-lhe eu. Então se não tens, tu um construtor, não fazes um bandolim. Pronto, foi a mesma história. Disse, eu faço, mas não tenho que vou arranjar um bandolim para copiar, digamos assim, para ver, não é? Então, levas o meu. Pronto, foi tudo com estas coisas que eu comecei a construir. Que eu não tinha feito um bandolim. Pronto, eu fiz o bandolim, aquilo até ficou com bom som. Aliás, até fiz dois, na altura. Foi um para mim e outro para um colega que também tocava lá a viola, mas depois não havia, quis aprender. Ele já percebia um bocadinho de música, estava um bocadinho mais adiantado que eu.
E tocou, porque éramos 2 bandolins e ele 3, não é? No meio de tantas violas, só violas que um solozinho fazia bem. fazia não é? diferença. Pronto, acabei por fazer 2. Pronto, foi assim que eu comecei eu não percebi nada de bandolim. Viola também tocava, mas fazia só aqueles acordes de acompanhamento. Agora o bandolim é dedilhado, não é? Foi diferente. Qual é o instrumento que mais gosta de construir? Isto é quase como dizer a uma criança se gostas mais do pai ou da mãe. É complicado, não é? Boa. Isto é É uma complicado, boa resposta. não é? Porque no fundo eu gosto de todos. Não é? Eu, quando acaba um instrumento, eu estou mortinho por lhe meter as cordas para ver. para experimentar. Só para experimentar. Porque, pronto, não toco muito, porque a guitarra é um bocadinho mais complicado, não é? Mas pronto, faço uns acordes e tal. Mas só de ouvir o som eu encanto-me. Portanto, todos os instrumentos para mim acho que têm o mesmo grau Dá o mesmo gosto de fazê-los. Dá o mesmo gosto. É. Nós desconfiamos que faz instrumentos para alguns nomes da nossa praça portuguesa. Pode revelar alguns desses clientes ou é segredo? Eles exigem segredo. Eu, por acaso não fiz no início quando iniciei aqui, já no local, fiz umas guitarras ainda para um tocador, acho que já também já não está no ativo. Pronto, Sim, está já no não. trabalho, já não, que é o António Parreira, que agora os filhos é que andam a tocar. Que andam, são muito conhecidos, andam aí, que acho que é o Paulo Carreira e o outro, são dois irmãos. Fiz, mas penso que o instrumento que eu fiz não foi para ele ficar. Eles tocam muito, viajavam muito e possivelmente levavam sempre um ou outro para, no caso de ter algum problema, tocar. Ou então se aparecesse um estrangeiro, uma pessoa que lá os despachava. Então, a modo todo, então vendia. Sim, aliás, a primeira guitarra que eu fiz até foi para a América. Olha, já passou o oceano. E não era em Pau Santo, foi em Mogul. Pronto, lá o senhor que tinha conhecimento, lá arranjou um comprador e foi para a América. Mas outros assim, tenho um senhor que já morreu, que era o. Ele era viola, tocava viola. Andou muito tempo a acompanhar o Carlos do Carmo. E ele um dia também acompanhava muito o senhor Amandino lá em Lisboa. E foi através dele que eu o conheci. E um dia estávamos lá, não na minha oficina, mas na oficina lá de onde eu trabalhava, e estavam a conversar os outros dois. O senhor, como é que se chamava? Já não vai. De qualquer maneira. Mas o senhor Mandino estava e disse, Armando, caramba, eu tenho lá uma viola, pá, se um dia apareces lá em casa e a gente resolve tocar, eu não tenho lá uma guitarra em casa, até parece mal, não é? António, faça-me uma guitarra. E fiz essa guitarra. Depois disso, assim, para pessoas mais, depois não tenho feito, assim, eu tenho feito de pessoas que assim, de nomes novos, digamos, tocadores novos, ainda não tenho, embora eu já me conheça. Sim. Conheço o meu nome. De qualquer maneira, antes de nós começarmos, Ana, tu estavas lá fora, o senhor António disse-me que tinha aí algumas para fazer manutenção da Transmontuna, não era? Portanto, Vai aparecer portanto, na semana passada, na sexta-feira. isto daqui por uns dias vai haver aí um festival, mas é de femininas, não é? Mas pelos vistos eles já sabem onde é que devem vir. Portanto, já há aí algumas. Achamos nós que existe, eu acho que sim, existe muita ideia de que comprar um instrumento num construtor, como é o caso do Sr. António, que é muito mais caro do que o comprar numa loja. Isto é verdade? Sim, o nosso trabalho tem outra qualidade, não é? Para já tem, embora muita gente já me aconteceu precisamente o contrário, pessoas que vêm aqui a pensar que se na loja tem aquele valor, aqui tiram por metade do preço. Já me aconteceu, porque as pessoas chegam aqui, então quanto é que custa uma viola? X. X, estamos ali na loja, está por metade do preço. Esta loja só indiquei, é por E isso. eu digo, está bom, amigo, então, se tem mais barato, tem que meter aqui, é o problema. Siga. Pronto, mas não, o nosso trabalho, embora eu não seja dos construtores mais careiros. Estou pronto, devido ao meu nome também ainda não estar assim muito divulgado.
Embora a qualidade não seja muito inferior aos outros construtores, aos outros luthiers, não é? Penso, pelo menos, é o que me têm dito, principalmente um vosso conterrâneo do Evangelho, que é o Dr. Paulo Vaz de Carvalho, Sim. que ele veio aqui muitas vezes, pronto, Também se abastece aqui. E Ainda bem. É abastecer, não, ele é mais, é para lhe ir arranjando umas madeirinhas, cortando umas madeirinhas ok, e tal, ok. porque ele também gosta de fazer. Ele é um estudioso, gosta de, Sim. tem os seus projetos e inclusive já mandou-me fazer um projeto que ele idealizou para a Universidade de Aveiro, que foi uma viola que ele idealizou, que a gente deu-lhe o nome, que é uma viola de tampo duplo, com duas. Em vez de ser o tampo direito, a parte junto ao braço é mais baixa. Ou seja, em vez de ter buraco, o som saía por baixo entre os dois tampos. Engraçado. Ficou com uma qualidade bastante boa. Pelo menos tem lá feito um sucesso lá os alunos, que não são alunos, já alunos já mestres, não é? E quando vê aquele instrumento, diz ele que gostam de tocar naquilo, que dá prazer, que tem um som diferente, é um som mais aberto, mas pronto, foi o projeto que eu fiz para ele. Já fiz outros projetos, mas não a nível de instrumento, para ele. Sim. Para a universidade, que de vez em quando lá faço. Mas esse senhor tem-me ajudado muito na construção da viola e guitarra. Guitarra clássica, principalmente. Como ele toca muito disso, ele vai-me dando as dicas e também é o impulsionador para eu virar para a viola. Mas pronto, eu não sei para onde é que é de virar. Agora, ultimamente, metade do ano que passou, foi só bandolins. Está na moda o bandolim. Continuamos, não é? E já tenho mais 5 para entregar. Engraçado. É uma nota que fica para o nosso produtor, uma vez que ele também toca bandolim nos tempos livres. E também já lhe puxamos as orelhas por não ter vindo comprar ao Sr. António o bandolim dele, mas ele disse A que verdade na é altura que nós não o conhecia. conhecíamos, é Pois, verdade. Nós na conhecemos altura o não Sr. António conhecia. numa feira de Nossa Senhora dos Remédios, pá, em 2018. É onde costuma ir. Foi em não é? 2018, sim. Estive lá já há muitos anos. Cheguei há alguns anos que eu fiz aquela festa. Mas depois desisti porque pronto, uma pessoa também não. Ou tem aqui o nosso trabalho ou vai para lá. E como eu nunca tenho instrumentos em estoque para ter lá para vender, que estou lá a fazer. Pronto, o meu objetivo inicial foi sempre divulgar mais um bocadinho o meu trabalho, impulsionar alguns possíveis alunos para aprender aqui alguma coisinha, que não vejo jeito. Não há aqui assim à volta muita gente a fazer isto. Bem. Não há. Não há ninguém. Aqui eu É já único. tenho abordado as pessoas que vêm de longe, quando pergunto sempre, então não há postulados, não há assim nenhum mesmo, daqueles mais jeitosos, digamos assim. Não há, então, aqui não vejo ninguém, você está aqui é o mais de perto, senão tenho que ir para Braga ou para o Porto. Portanto, eu estou aqui digamos, no distrito de Viseu, eu sou o único construtor. Portanto, eu não sei se me estou penso que sou o único, não queria ser, mas pronto, por isso é que eu gostava de um bocadinho de ensinar, transmitir os meus conhecimentos a alguns jovens, principalmente jovens, porque eu já dei um curso aqui em 2000, mas foi aqui na obra Coping. Pronto, mas é aqueles cursos através do centro de emprego, e foi para senhoras com uma idade já assim um bocadinho avançada, que estavam no desemprego, não é? Eu, por acaso, na altura, quando me fizeram o convite, eu até fiquei entusiasmado. Mas quando cheguei lá, senhora, então o que é que eu vou fazer? Pronto, mas no fundo foi interessante. No fundo disto tudo há sempre coisas que ficam. Que eu achei piada quando nos primeiros dias que eu levei uns instrumentos que eu tinha feito e comecei a explicar, dei assim um resumo do instrumento. Olha, isto é feito assim, levava as madeiras, mostrar. Quando chegou à parte daqueles coisinhos que se põe à volta das violas, dos instrumentos, não é? E aqueles fiozinhos, eles pensavam que aquilo era pintado. Eu disse, não, isto é feito em madeira. Oh, você está a brincar connosco, isto não pode ser, isto é pintado, isto é autocolete. Não é. Quando chegamos a esta fase, a gente começou a fazer o instrumento, fazer a base, depois quando foi na parte decorativa, chegamos a este ponto. Foi a coisa que elas mais gostaram de fazer nos instrumentos, foi isso. Porque aquilo são coisinhas
que são coisinhos pequenininhos. E elas como têm aquela habilidade para fazer, aliás, até faziam lá. É uma atividade minuciosa, É, Que é gostavam de fazer, porque são colagens de madeiras, não é? Pronto, isto é preto e branco, mas há outras cores. Que depois a gente colando em várias Sim, consegue posições fazer faz o que- assim uns efeitos muito Olha, bonitos. mas eu manifesto também a minha ignorância. Não fazia ideia de Também não facto. fazia ideia que era É, mas feito este assim. olha, tenho aqui, já agora. Já agora? E é feito tudo cá fora, mete-se numa. Pronto, isto já há à venda no mercado. Pronto, este também são dos mais bonitos. Pronto, isto arranja-se uma rodazinha, não é? Uma circunferência à medida Sim, sim. do buraco que se pretende para cada instrumento, são todos diferentes, não é? E enrola-se os fiozinhos, isto já há uns fiozinhos, ou faço na máquina, não é? Depois desfia-se esta espessura, um bocadinho mais grosso, que isto já está afagado. E depois estas coisinhas que eu lhe mostrei agora, estes por acaso são quadrados, estes são cortados, Ah, são de uma forma diferente. são na diagonal. Ok, ok. Portanto, cola-se um preto e um branco, e depois desfia-se e corta-se na diagonal, não é? Muito bem. E depois, pronto, depois é montá-los é que demora mais um bocadinho. É preciso ter uma paciência, depois nos primeiros ainda se consegue, mas depois com a cola e tal começa a ser, confusão que está Começa a ter que fechar, não é? E Que engraçado. não, este aqui é a mesma coisa que esse, só tem um. Se inverter exato. do outro lado faz este desenho. Ok. Que Pronto, engraçado. há muita coisa. Pronto, e nessa as senhoras gostaram de fazer isso. Pronto, foi a única coisa. Agora, pronto, eu gostava de transmitir assim para gente mais jovem. Não aparece. Tenho pena. Olha, e tem algum destes instrumentos que tenha ficado famoso, com alguma história famosa que lhe tenham contado? E que queira partilhar connosco? Assim, alguma que tenha ficado... Não, assim, de coisa não. Que saiba, não é? Porque já fez tantos que de certeza que algum já foi famoso. Não foi mais, pronto. Já sabemos que houve um Sei- que passou o oceano, portanto. Sim. Sim, eu tenho outros instrumentos, tenho uma guitarra portuguesa em França, tenho os bandolins, uns 4 ou 5 já na Ilha da Madeira, eu tenho assim já alguns espalhados. Estão espalhados pelo mundo. E agora, histórias não conheço. Uma coisa posso dizer, é que os clientes que de vez em quando vêm cá, estão satisfeitíssimos com o instrumento. Ótimo, ótimo. Eles costumam vir cá. Sim. Não vêm fazer manutenção, isso já percebemos, mas costumam vir visitá-lo Sim. passado uns tempos, não é? Sim, e mesmo pessoas que não têm instrumentos meus, mas que viram o meu trabalho, também Sentiram curiosidade em sim, vir ver. vêm a ver e acham, e pronto, e damos os parabéns pelo trabalho que estou a fazer. Muito bem. Em traços gerais, como é que se constrói um instrumento? Assim, uma coisa simples para nós percebermos. E como é que começa todo este processo? Bom, voltando à primeira fase, quando comecei, primeiro é preciso ter um instrumento para fazer a cópia, digamos, fazermos a forma. Sim. Pronto. Porque eu posso desenhá-la, pronto, já tem acontecido até pessoas que dão a ideia, e se eu fosse lá e levasse um desenho de um instrumento, pode vir, traz-me o desenho desenhado e eu faço a forma e faço o instrumento. Pronto, a primeira etapa do instrumento é fazer a forma. A segunda é arranjar as madeiras. Pronto, há vários tipos de madeira. Eu trabalho com o pau santo, no jacarandá. Agora há muita qualidade de madeiras de pau santo, derivadas de pau santo. E também há instrumentos nacionais. Temos a nogueira, temos o plátano. Esse Paulo Santo então não é nacional, é? É bem de fora. Sim. Ok. Sim. Eu por é um acaso, assunto que eu não... Madeira, não. eu desconhecia, mas para comercializar acho que não há árvores para comercializar, mas há pau santo nos jardins em Lisboa, acho que já ok, uma vez falaram que é uma árvore que dá aquela flor assim roxa, acho que é o pau santo. Pronto, mas arranja essas madeiras, independentemente de ser pau santo ou outra madeira, tem que se cortar. No meu caso, eu como tenho máquinas, não é? Posso utilizar madeiras grossas e desfio aquilo que eu pretendo. Ou então há à venda já jogos completos, depois é só uma questão de calibrar
e irmos para a fase seguinte, que é informar a madeira na forma. Portanto, tem que ser... É isto que temos aqui atrás, certo? Pronto, exato. Temos a forma, neste caso é o bandolim. Temos aqui isto, por acaso também é para o centro. E pronto, e faço com um maçaricozinho elétrico e umedecendo com água para não queimar. Vamos vergando. Pronto. Tem que entrar aqui certinho, sem fazer pressão nenhuma, tem que ficar aqui moldado sem... Está aqui certinho. Tenho aqui estas molas que é para eu agora ir colar os tacos. Foi aí que nos viemos interromper, não foi? Sim, por acaso ia fazer. Não faço hoje, faço amanhã. Pronto. Depois de estar aqui isto feito, temos que colar, então, fazer a parte do reforço, que é para colar os fundos e o tampo. Temos que colar este taquinho, que era o que eu ia fazer no momento, que é preciso colar este e este aqui. Este aqui é um taco onde depois vai encaixar o braço. Pronto. Cola-se isso. A seguir, cola-se aqui este reforçozinho à volta, que é para dar espessura, base de colagem aos tampos e fundo. Não é? Temos o fundo geralmente é igual às ilhargas. É para o centro. É nogueira. E aqui em cima o tampo é em pinho florentes. Tem que levar também estas travessazinhas que são onduladas, não é? Que é para dar-lhe uma curvaturazinha ao instrumento. Um instrumento, sim. Aquela é diferente por algum motivo ou calhou? Pronto, eu tenho metido. Digamos que é o meu segredo. Já viemos descobrir. Pronto, é o meu segredo. Pronto, tem resultado, tenho aplicado e pronto, se dizem que está bom. Às Pronto, vezes, eu não conto o resto porque senão estragamos a alma do negócio. tem que ser uma porque este é pinha-beto. É para tornar o instrumento mais leve. E este é um bocadinho, tem mais... é mais duro. É mais, ok. e como é, digamos, a barra harmónica é onde está mais próxima da ponte, o cabaletezinho onde as cordas vão apoiar. Eu experimentei. Tem resultado. Pronto, já agora que estamos com isso. Na fase seguinte, pronto, temos isto por acaso até veio um acaso. Não foi preparado. É tudo a mesma coisa, Não foi preparado, mas Não, ficou foi impecável. preparado. Está aqui a fase de construção, de vergalha, está a fase de montagem e que está aqui a fase, está a fase de colagem do fundo, está a colagem do tampo, que é pinho Flandres e tal, estas coisinhas. Este aqui é estas coisinhas que eu mostrei. Faço este desenho. Não fazia ideia, eu pensava que isso era feito de outra forma. Já tinha reparado que tinha esse detalhe todo, mas não fazia ideia que era com aqueles coisinhos. Eu nunca tinha pensado como é que isto efetivamente era feito. Queimado não podia agora ser. hoje com os computadores faço coisas muito bonitas. Outros QTs estão a fazer este trabalho e fica muito bonito. Mas eu vou optar pelo manual. Pronto, e depois temos a parte Esse do braço. bandolim vai ficar muito bonito. Temos a parte do braço, pronto, aquela parte Caixa. do taco que eu meti ali. Vai-se abrir aqui este entalhozinho, outro aqui, que chamamos-lhe o malhete, que é onde vai depois encaixar o braço, que muitos fabricantes não fazem isto. Já temos apareceu meio que eu fico aqui de boca aberta. Porque isto aqui depois não em vez disto meter uma talazinha assim aqui ao meio, que Bem de encaixa. cima a baixo, colado, que aquilo com a pressão das cordas descolou. O cliente veio aqui, olha, isto descolou e tal. Olha, tenho é que tirar o braço e colar. Quando tirei, tem agora. Tive que lhe fazer um duplo malhete para o segurar. Pronto, depois encaixa-se o braçozinho e leva às escalas. Não tenho aí nenhum. Tenho ali um, posso ir buscar. Pode. Tens que vir aqui para o meu lado. Depois desta fase, cola-se, divide-se a escala, obtém-se um comprimento de corda, que há vários comprimentos, e divide, faz um cortezinho com o serrote, certinho, isto é a base, se isto não estiver certinho, Não adianta nada. Não afina. Pronto, faço isto, cola-se aqui, aqui mais um reforçozinho, para dar outra beleza ao instrumento.
E pronto, escalibra-se a escala. Depois tem que ser arredondado aqui isto, porque isto vai ficar assim bruto. Não é? É o acabamento final. É engraçado que isto começa tudo com algo que nos parece tão frágil e no fim fica algo que tem presença, tem força, não é? Não, olhando para um instrumento destes, pronto, este até é pequenino, nem sequer é uma... É um requinta, é um bandolim requinta. Nós olhamos depois para ali para a armadura que aquilo fica, parece tão frágil e no fim tem toda esta imponência. Sim, ficam bonitos. Há instrumentos que ficam... Eu faço, não posso dizer que gosto, Que não gosta. gosto mais deste do que o outro, não é? Mas, São todos ficam diferentes. bonitos. Quando Claro. chegam aqui o cliente fica satisfeito. Olha, e qual foi o pedido mais extravagante que recebeu? Se calhar as pessoas quando vêm encomendar-lhe um instrumento escolhem a madeira, escolhem um ou outro detalhe, mas houve assim alguma coisa que tenha ficado na sua memória assim como muito extravagante? Não, às vezes já me aconteceu aparecerem aqui clientes que querem, eu gostava de fazer assim um instrumento com umas coisas e tal, mas depois desistem. Acabam por ir por uma linha tradicional. Não, depois acabam por nem aparecer. Bom. Isso é que é pior. Nem veio, ainda bem que não veio. Há outros que querem uma coisa assim mais, mas deixam ao meu critério. Faça a sua, eu sei que você faz aí uma coisa. Já tem acontecido, já certos instrumentos assim, populares, cavaquinho, deixam-me assim ao meu critério. Eu às vezes preferia que até me dissessem o que queriam, onde é que me trouxessem umas fotografias ou assim, e que eu assim estava mais à vontade. Porque eu estava a fazer e fico sempre naquela, será que vai gostar? Eu tento caprichar, não é? No fundo o resultado tem sido bom, os clientes acabam por gostar. Eu gostava de entrar no projeto, como entrei naquele projeto do Dr. Paulo Vaz, daquela viola que ficou um espetáculo, e gostava de ter assim mais uns projetos diferentes. Quem sabe não vai ser a partir de agora. Ana? Acha que esta arte está em vias de extinção? Eu acho que não. Por aquilo que eu tenho... Só mesmo aqui na nossa zona é que... Pois, aqui na nossa zona, quando chegar à altura de eu arrumar as botas, vai ser difícil, não é? Muita gente anda sempre aí, como é a reforma. Não é o meu caso. A reforma há de vir, mas eu vou continuar a trabalhar. E se calhar muita gente, não é? Mas, porque é uma arte que dá para fazer. A gente pode estar a ver mal, pode já estar com certas... Com certas dificuldades em pegar nas coisas, não é? Mas há sempre aquele bichinho e lá vai fazendo e pronto, eu acho que vai ser este o meu fim, porque eu não vou chegar, agora vou terminar. Não, isso nunca vai acontecer. Muito bem. Não? Pode ser. Existem bastantes clientes? Sim, tem aparecido bastantes. Pronto, esta fase de bandolins foi tudo para o mesmo cliente, foi aqui para uma escola aqui de Lamego, pronto. Mas tem aparecido, pelo menos eu não consigo dar vazão, tanto assim que os instrumentos que eu tenho aqui não os consigo manter aqui muito tempo para possíveis pessoas interessadas verem. Sim, não, isto está em constante ruptura de stock, pelo que eu percebi, nunca existe... Eu estou encantada com aquele cavaquinho. Vais levá-lo. E não tenho, portanto, há clientes que às vezes tenho encomendas de guitarras, aquela guitarra está ali, eu não meti as cordas, mas quando tem as cordas já volto a telefonar para 2 ou 3 para virem ver. Pois, que querem ouvir, querem sentir o instrumento, não é? E eu não consigo ter aqui instrumentos acabados para chegarem aqui e verem, não tenho. Por isso eu não consigo, lá está. O que eu tenho é o suficiente para eu estar sempre a trabalhar. Só os acaba quando tem possível comprador? Não, os instrumentos que eu tenho, embora haja ali alguns que ainda não têm, mas as pessoas vêm aqui, andam sempre a procurar se já está pronto, que é porque estão interessados. Mas os instrumentos que eu tenho encomendados para fazer, que não sei, tenho aí já uma lista deles. Disse-me há bocadinho que demorava cerca de um mês a fazer, sim, não a fazer, mas a ficar pronto. Mesmo com o instrumento, não é? Sim, exatamente. Para entrega. Mas tem assim tantos, tem trabalho até ao fim do ano, praticamente. Tenho.
Isso é garantido. E então se me fosse isso ali os instrumentos que eu tenho para compor, Se calhar tem instrumento para mais mãos. mãos de. Mais do que as suas mãos. Sim, sim, tenho. Então por isso é que eu gostava de ter aqui um ajudante. Pronto. Gostava de ter um apoiozinho para ir fazendo alguma coisinha, não é? Eu penso que aqui há uns tempos também terá dito que o seu sonho era ter uma oficina escola, uma espécie de escola. Sim, Mas isso não está fácil. O que é que não acha está que... fácil e agora também já porque eu tinha condições para montar isso, para fazer esse, porque é preciso espaço. E eu o espaço tinha as máquinas necessárias e possivelmente teria que arranjar outras, mas era um sonho que eu gostava de realizar, que pronto, já perdi a esperança, não vou esqueci. É? Já não vai lá. Não. Olha, aqui há uns tempos escreveu no Facebook, era isso precisamente que estavas a ler, ia fazer aí uma cara estranha. Escreveu no seu Facebook que tinha feito, deixa-me cá ver como é que era, um bandourolim. O que é isto? É um bandolim. Mas É porquê, engraçado porquê depois de que andar jogou com o Douro ali no meio? uma razão muito simples. É que há uns tempos fui a uma palestrazinha lá em cima, em Vila Real, lá na Conservatória. De vez em quando fazem assim uns encontros. E esse encontro foi dos construtores de violas de arame. E estava incluída a Armarentina, a Braguesa, a Toeira, lá embaixo a Campaniça. Pronto, os instrumentos portugueses, dos Açores da Madeira também, estavam todos lá representados e todos. Bom, mas isso já eu tinha pensado antes. Pronto, sei que se há um instrumento em cada região, eu andava, e cheguei até a abordar certas pessoas, se nós aqui, neste caso eu, se conseguíamos arranjar um instrumento que fosse aqui da nossa zona. Não é? E achou que o bandolim era aquele que mais... Não, eu depois, como pessoal, às vezes vem aqueles flashes, bem, aquelas ideias, e nasceu-me, bandolim, bandouro, é só pôr o douro no meio, fica bandourolim. Ou seja, é um bandolim que é construído no Douro. Exatamente. O Mandego ainda faz parte do Douro Sul. E foi porque eu pronto, meti essa coisa, e houve muita gente que ficou assim, pá, isto deve ser um bandolim especial. E perguntavam-me se tinha algumas características especiais. Mas não, um bandolim normal, só que é feito no Douro. Foi essa a razão. Como já referiu, além de construir instrumentos novos de raiz, também conserta. Sim. Qual foi o mais complicado que teve que reparar até hoje? Olha, E se calhar já houve algum que não conseguiu reparar. Sim, olha, por acaso... Que terá dado pena, se calhar. Tenho pena porque eu quando iniciei a parte do restauro, até foi mais para descobrir o que estava lá dentro. Porque muitos, por isso é que eu acho que há muitos jovens a tocar o instrumento, mas não sabem o que está lá dentro. Pois. Eu estive em Lamego e não vi nenhum jovem que toca, que havia lá moços que andam nas tunas, chegar lá ao pé de mim e olhar e ver como é que... fazer perguntas, não é? Então, mas isto é assim, não veio o que está lá dentro. E o meu interesse na reconstrução, na reparação, foi esse mesmo, era ver como é que estavam os instrumentos feitos por fazia. São instrumentos antigos, que entretanto também houve uma evolução, está sempre a evoluir, e foi esse o motivo que me levou. E pronto, e às vezes também eram pessoas amigas, também tinha que fazer. Embora que não, sinceramente, atualmente não gosto muito. Ainda na semana passada tive aí um que me mandei, tive que desistir, disse, tenho que levar o instrumento que eu não vou ter tempo para compor. Que ele estava num mau estado, e disse, não vale a pena. Pronto, levou. Mas até eu gostava, porque era um instrumento, era uma viola, mas era diferente. Eu até gostava de perceber o que estava lá dentro. Em qualidade não é por aí além. São instrumentos populares, antigos. E agora, o que me deu mais trabalho, já tive alguns. Mas eu estou-me a lembrar agora de um que disse mal da minha vida. Foi uma rabeca. É engraçado que a rabeca, eu nunca tive com uma rabeca na mão e foi a primeira. Tem estado em desuso, não é? Agora há um senhor que está a construir muito bem. E ali para a zona da Amarante. E foi ali no Douro, o doutor Carlos Mota, lá soube que eu fazia serviço e apareceu aqui com ela, que foi uma rabeca que lá de Bogadouro, uma senhora ofereceu para o museu. E ele está ligado à parte da restauração lá dos
dos vários artigos que eles lá têm no museu. E veio-me cá com aquela rabeca, toda escavacada. Ai, como caraca. E agora o que eu vou fazer? Mas pronto, até foi um trabalho interessante, porque eles depois vinham cá várias vezes, e eu fazia o trabalho, deixava aquilo mais ou menos, eles fizeram umas filmagens, um documentário da reconstrução da rabeca, e foi interessante e engraçado. Eu lembrei-me agora porque ele mandou-me há dias um videozinho que eles têm no YouTube, que eu vou comunicar com ele e vou dizer, doutor, mas isto não tem nada do trabalho, isso é só uma amostrazinha, caramba, não tem lá o trabalho que me fez puxar, me deu pelas barbas, que é aquilo, tem um trabalho, quando se deforma, quando se desmonta um instrumento, depois levá-lo ao sítio é complicado, porque as madeiras cedem. E então aquele instrumento, que aquilo já tinha, sei lá, já era muito antigo. Mas valeu a pena. Mas ficou a tocar. Pronto, isso é que é importante. Ficam satisfeitos. Eles estavam à disputa lá entre ele e um. Isto nunca vai tocar. Vais compor isto, não vai. Não vai tocar, vai tocar. Disse-lhe ao doutor, vai tocar. Chegou ao fim, quando meti as cordas. Toca ou não toca? Olha, o que é que sente quando ouve música que saia do instrumento que sabe que foi o senhor que fez? Pois é, eu não tenho assim muito oportunidade para os ver a tocar. Pronto, os únicos são os que estão aqui à minha volta, que de vez em quando lá ouço. Mas só fico encantado, não é? Quer seja meu, pronto, Mas meu é um gosto especial, não é? Tem outro. Mas a primeira vez que toca sempre na sua mão, por isso deve ser uma sensação. Principalmente o bandolim, que eu toco mais. Eu não sou nenhum grande tocador de bandolim, eu vou por arrasto. Se me pedirem para tocar aqui, eu engajo-me já. Se estiver sozinho, não. Assim, com o público. Pronto, se estiver assim num grupo, uma pessoa sente-se mais à vontade. Mas quando acabo os bandolins, estou aqui à vontade, uma horinha aqui a tocar. Então é para lhe tirar o lustro, para que ele ficar no ponto. Gosto de tocar o bandolim. Pronto, os outros instrumentos, é como digo, faço uns acordes, estou a ver se. Pronto, tenho que também ver isto, se as cordas estão bem, se há algum problema, se trastejam, não é? Porque as cordas podem ficar demasiado baixas e pronto, tenho que compor de maneira que perco também assim um bocadinho e lá vou fazendo umas notas dentro. Mas claro, dá um gosto tremendo. Eu posso posso ir a uma sessão de fados, quer dizer, ao ar livre ou fechado, mas a cantora ou o cantor pode estar lá a cantar o que quiser, mas eu estou a olhar para o instrumento. A viola e a guitarra para mim, e não só, o baixo. Agora ele canta, eu quero ver. Não interessa se desafinam, o que interessa é que o instrumento esteja a bater certinho. Já construiu o instrumento perfeito? Perfeito? Acho que não. Não, porque, e por acaso comentamos, às vezes encontrar aqui pessoas, tenho sempre a esperança de tentar arranjar, mas pronto, tenho estes segredos, mas se arranjar outro sítio, arranjar outro, sei lá, não sei como explicar, não é? Mas gostava de um dia perder um tempinho, assim, vamos agora fazer aqui umas experiências e tal, a ver se isto dá. Pronto, e aí poderia encontrar o perfeito. Não sei se vou conseguir, mas era essa a minha ideia. Aliás, a ideia de qualquer luthier é esse. Quem constrói está sempre com... À procura de fazer melhor que o anterior. Melhor. Eu acho que quem é errado não pensar assim. Também, olha, se os fizer todos perfeitos, depois não tem para consertar, não é? Portanto, é melhor que eles fiquem... Eu não estou a falar na questão da perfeição da beleza, estou a falar na questão de qualidade do som. Porque os instrumentos, já tenho visto bons instrumentos que não têm nada de beleza e que são os pianos, obviamente. Agora, pronto, eu gostava de um dia, ou por acaso, são os acasos que porque eu fecho um instrumento, acabou-se, não sei, já não me lembro, eu também não posso estar a tirar notas de todos, senão perco mais tempo. Mas gostava de saber o que é que lhe acontece, não era? E como é que... Agora, saber o porquê, porque eu posso fazer um instrumento precisamente com a mesma montagem, posso perder o tempo ali por as espessuras todas certinhas e fazer dois. Há sempre um que fica diferente. Sim. E o som também é diferente. Ficam. Há sempre ali qualquer coisinha, é isso? a minha opinião. Eu acho que não se consegue. Em dois instrumentos iguais, mesmo tentando ao pormenor, pondo as coisinhas ao pormenor, as mesmas coisinhas em cada um
chegam ao fim, sai sempre o som diferente. E isso também é a piada de se comprar um instrumento feito à mão. Porque não há nenhum igual. Pois não. De maneira Não nenhuma. há nenhum igual, e eu também tenho outra particularidade. Como eu faço os embutidos, em geral são todos diferentes. São todos mais ou menos baseados, mas são todos diferentes. Enquanto há luthiers já tem o seu longo, o seu estilo, é aquele. Apostaram nessa. Eu não sei se um dia poderei fazer isso ou não, mas para já vou fazendo assim. É diferente. Também não podemos estar a fazer todos iguais. Exatamente. Daqui por 10 anos, onde o vamos encontrar? Na oficina? Eu acho que sim. 10, 15 anos. Eu não sou assim muito novo, mas também não sou muito velho. E todos quantos seja possível, não é? Porque isto é realmente uma coisa que lhe dá um enorme gosto. E pronto, se eu continuar a trabalhar, penso que a pessoa vai evoluindo sempre mais um bocadinho. Se calhar, se vierem cá daqui a 10 anos, espero bem que sim. Provavelmente Se viremos calhar mais até cedo. poderão ver outro tipo de trabalho, sei lá. Provavelmente vemos de vir mais cedo. Sr. António, olha, foi um enorme gosto. Muito obrigado por nos ter recebido aqui no seu cantinho, na sua oficina, por nos ter mostrado esta coisa maravilhosa que é fazer instrumentos que eu não fazia ideia. Não fazia mesmo ideia de como é que isto funcionava. Pronto, não fazia As ideia. coisas que nós te mostramos. Não, muito obrigada mesmo. Foi um grande gosto de vir cá. E foi uma perspectiva totalmente diferente do que se tivesse sido o programa no estúdio, até porque nos Sim, pôde logo mostrar como é que as coisas se conseguimos ver, não é? constroem. E foi muito bom, muito obrigada. E cheirar madeira aqui no estúdio não E chega. como estava prometido, nós prometemos que em 2020 o Para Cá dos Montes ia mudar, não é? Ia sair dos montes. E que seja o primeiro de de muitos. muitos. Diga. Eu disse cheira a madeira, mas também houve aqui há tempos um senhor, acho que era um de Vila Real, que andavam a fazer um projeto, a fazer um documentário sobre instrumentos, sobre várias coisas. E também vieram aqui fazer assim, uma mini entrevista, não foi tão grande como esta. Mas é engraçado que entraram ali na parte de baixo, onde eu tenho mais madeiras, e agora está mais arrumado. Na altura estava tudo desarrumado. Não é que a senhora chegou lá, pá, que cheirinho tão bom. Eu gosto deste Eu cheiro. gosto muito deste cheiro. Cheirava a madeira. Depois eles contaram que eles andavam muito lá para Marrocos, que naquelas lojas que entram, que gostava de entrar naquelas lojas, porque sentiam aquele cheiro daquelas madeiras. Então são madeiras exóticas que aquilo tem Sim, cheiro. sim. Mas eu achei piada. Eu para mim, bem, isto está para aqui uma confusão. Não, mas afinal elogiaram. E eu disse, olha, pronto, tudo bem, mas desculpa lá a desarmação, mas isto eu não faço aqui. Não, eu gosto disto, que é bonito. A gente, Não é sinal que se trabalha, então. sinal. Pronto, é que via muita coisa, via uma pecinha aqui, outra e tal. Porque pronto, uma pessoa é sozinho, olha, é tudo meu. E muito bem. Não me apetece. Não tenho o outro vizinho, pá, isto está desarrumado. Isto é tudo meu. Sr. António, mais uma vez, muito obrigado por nos ter recebido. Muito obrigada. Nós para a semana vamos continuar a nossa viagem por trás dos montes, vamos até Podense, vamos conhecer os caretos, recentemente classificados como Património Imaterial da Humanidade. E vamos aproveitar antes do Carnaval Sim, que é para abrir o apetite para o Carnaval. para as pessoas lá irem Exatamente. visitar. O Para Cá dos Montes é uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM, tem a edição de Daniel Pinto, um abastado tocador de bandolim. Afastada. Fale connosco. O nosso endereço eletrónico é paracadosmontes@associaçãovaldouro.pt. Ouça primeiro em 104.3 FM, todas as segundas-feiras às 10 da noite. Se perder a emissão, o vídeo fica disponível nas redes sociais e nos principais serviços de podcast. Muito obrigada e até para a semana. Até para a semana.